Eu te prometi falar sobre os grandes grupos da tabela periódica e eu não vou te deixar na mão. O primeiro grande grupo são os ametais. O que caracteriza os ametais, ou o que caracteriza os metais, os metalóides e os gases nobres? Um por um agora, cada uma dessas propriedades, que também correspondem às propriedades da matéria. E o engraçado é que muita gente confunde isso. Se eu te perguntar o que é dureza, me responde o que é algo duro. Não, não. Algo duro não é algo firme, não, que suporta impacto ou pancada. Algo duro é o que consegue suportar riscos ou arranhões. O que seria maleável? Fulano é uma pessoa maleável. O que significa ser maleável? Não, também não é flexível. Alguém maleável não quer dizer que é flexível. Ser maleável significa dizer a capacidade que você tem de se transformar em lâminas. E aí eu preciso agora, no passo a passo, com calma, falar sobre essas propriedades para que você não confunda mais nenhuma delas. O grande grupo que a gente vai analisar nesse momento são os metais. O que define os metais? Quais são as principais características dos metais? Vamos lá, na sua tela. Na sua tela está aí, esse grupo em azul, esse grupo gigantesco da tabela periódica são os metais. Deixa eu só ver a cor que a gente está aqui, porque eu vou colocar em amarelo para a gente analisar bonitinho. Todos os metais têm uma característica, eles são sólidos. Carlos, todos? Bem, se a gente considerar que estamos a temperatura ambiente, todos, menos um. A exceção a essa brincadeira aqui é o mercúrio. O mercúrio é o único metal que é líquido, mas os metais, em geral, são sólidos. Todos, menos o mercúrio, que é aquele que o pessoal usa em termômetro, aquele mercúrio, que é altamente tóxico. Todos os metais apresentam uma característica de brilho. Se você der um polimento no metal, ele consegue refletir a luz. Então, metais são sólidos e metais apresentam brilho característico. Metais, em geral, têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Dificilmente você vai conseguir derreter um metal a baixa temperatura, a não ser o mercúrio, que tem um ponto de fusão muito baixo. Mas o ponto de fusão e de ebulição, em geral, é muito alto. Isso é característica geral. Metais são bons condutores de calor. Preste atenção, eles conduzem bem o calor, eles conseguem propagar bem o calor e a eletricidade. Carlos, eletricidade, quase que não sai. Por que é que eles conduzem tão bem o calor e a eletricidade? Porque tem uma hashtag para os metais. A hashtag dos metais significa nuvem eletrônica. Se aparecer para você nuvem eletrônica ou elétrons livres, pode marcar sem medo de ser feliz que ele está falando sobre os metais. Metais eles têm a capacidade de deixar esses elétrons livres. E esses metais livres eles conseguem transitar, eles conseguem migrar de um lado para o outro. E nesse trânsito dessas cargas, você tem a condução de calor e de eletricidade. Mas não é só isso não. Metais em geral apresentam alta dureza. E o que é dureza, Carlos? É a capacidade que você tem de suportar riscos ou arranhões. Dificilmente você consegue riscar ou arranhar um metal. Aí olha para mim, porque vê, tem uma exceção nessa brincadeira, a gente tem que ter cuidado. Dureza é a capacidade que você tem de suportar riscos ou arranhões. Muita gente confunde isso. Se eu pegar um piloto e riscar um quadro, se eu pegar um giz e riscar um quadro, e te perguntar quem está riscando quem? O quadro está riscando o giz ou o giz está riscando o quadro? O quadro está riscando o giz. O quadro está riscando o teu pincel atômico. O quadro não está sendo desgastado. Se você observar, a gente vai lá, passa um paninho, ou passa um apagador e tira a tinta do piloto. Ou tira a tinta, ou tira o pó lá do giz. Você vai colocar ali e apagou rapidinho. O giz acabou, acabou. O marcador acabou, acabou, está se desgastando. E o quadro? O quadro não, porque o quadro é mais duro. O quadro consegue suportar o risco ou o arranhão. Carlinhos, e qual é o elemento mais duro da natureza? É o metal? Por incrível que pareça, não. O elemento mais duro da natureza não é o metal. O elemento mais duro da natureza é o diamante, é o brilhante. Carlos, o meu noivo ou meu esposo me deu um anel de brilhante e o brilhante está arranhado. Veja, ou ele foi enganado, ou você tem outro brilhante em casa com a ponta menor, mais fino, com a área menor e conseguiu arranhar. Só quem consegue arranhar um diamante é outro diamante. Se você pegar um anel de diamante, ou pegar um diamante e sair riscando, passando numa parede, numa lixa, em qualquer lugar que você queira passar, não vai arranhar. Por que que não vai arranhar? Não vai riscar, porque ele é o elemento mais duro da natureza. Já o vidro, a zircônia que o pessoal usa para colocar no anel, esse arranha sim.
Em vidro de relógio, num relógio lá, um relógio que é uma joia, o pessoal coloca safira. Por que coloca o vidro de relógio de safira? Porque tem uma dureza muito elevada. Você vai dificultar os riscos ou arranhões. Nas lentes dos óculos, eu coloco um polímero sintético com altíssima resistência a riscos e arranhões. Porque não tem coisa mais chata para quem usa óculos do que um óculos todo arranhado. É insuportável, todo riscado. Então você tem que colocar uma lente que seja dura. Dureza é a capacidade que você tem de suportar riscos ou arranhões. Deixa eu continuar na tua tela, vamos lá. Ainda aí sobre as propriedades dos metais. Eu tenho a dureza, eu tenho tenacidade. O que seria tenacidade? Vamos lá. O que seria tenacidade? Tenacidade é o que todo mundo acha que é dureza. Quando você tem alta tenacidade, você tem a capacidade de suportar riscos, pancadas, colisões. Isso faz parte do histórico. Se você me permitir falar um pouquinho sobre a indústria automobilística, isso faz parte da história da indústria automobilística. É muito comum, pronto, meu pai, meu velho e amado pai, meu melhor amigo de todos os tempos, de todas as horas, é muito comum eu estar com ele no meio da rua e ele contra o carro antigo, bate na lataria do carro e toque, toque, toque. Tá vendo? Isso aqui é uma lataria dura. E na hora eu sou, opa, dura não. Tenaz. De alta tenacidade. Mas eu não vou falar nada, é meu pai, ele é economista, não tem nada a ver com química, deixa ele viver em paz, está tudo certo. Não vai ter que ser o chato da história, corrige todo mundo o tempo todo, não. Tá bom. Aí ele pega um carro novo, aí bate lá, ó, blof, 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 blof. Tá vendo? Essa lataria não dura nada. É mole. Amassa com qualquer coisa. Peraí, isso é uma evolução. Na realidade, a lataria do carro, ela realmente não tem alta tenacidade mais não. Se você colidir com o carro hoje, ele é preparado para amassar. O seu carro ele é completamente preparado para amassar. Inclusive tem uns parafusos no motor que soltam em caso de colisão para que o motor caia. E a lataria vai ser completamente amassada. Para quê? Para absorver o impacto. O que a gente tem que entender é que quando esse carro foi produzido no começo do século XX, com a lataria que você batia e quebrava a mão se você batesse com força, tinha uma tenacidade elevadíssima. Eu não tenho, em nenhum contexto, um carro a 160 km por hora, a 200 km por hora. Não, o carro andava a 20. Então a colisão batia e parava por ali mesmo. Hoje não. Eu tenho que absorver altíssimos impactos, às vezes em alta velocidade. Então baixa tenacidade, a capacidade que ele tem de amassar, de absorver esse impacto é importante para a sua e para a minha segurança. É a capacidade que você tem de deformar. Tenacidade, na realidade, é a capacidade de suportar impactos ou pancadas. O automóvel de hoje tem que ter uma baixa tenacidade para que ele possa amassar e, consequentemente, absorver o impacto. Quer ver outra propriedade? Vamos lá, a tela cheia de novo. Tenacidade é a capacidade que você tem de suportar riscos ou arranhões, né? De suportar colisões. A dureza que é riscos ou arranhões. Dureza, tenacidade. Que mais? Maleabilidade é outra propriedade que o pessoal... Maleabilidade. A maleabilidade é outra propriedade que o pessoal confunde demais. Maleabilidade não é ser flexível, não. É a capacidade que você tem de se transformar em lâminas. Você tem uma lâmina de alumínio? Tem. Você consegue formar uma telha de alumínio para colocar no telhado de uma casa. Você consegue fazer uma lâmina de ouro bem fininha para o experimento de Rutherford? Consegue. Maleabilidade é a capacidade que você tem de se transformar em lâminas. Dureza, risco, tenacidade, colisão, maleabilidade, lâminas. Essas propriedades que estão em amarelo aí na tua tela são as propriedades características dos metais. Quando eu falo em ametal, eu estou negando tudo. O ametal é aquilo que é não metal. Então tem estado físico para os ametais definido? Carlos, todos os ametais são líquidos então? Não. Os ametais podem ser sólidos, podem ser líquidos e podem ser gasosos. Os ametais não vão seguir as regras tão rígidas, porque em geral eles formam outro tipo de ligação. Ele não consegue nem formar a ligação iônica com facilidade entre eles, na realidade não vai existir entre eles, e não consegue ter a ligação metálica, não há formação de uma liga metálica. A metal não conduz corrente elétrica, a metal é isolante térmico, você tem normalmente um isolamento térmico. O ar, por exemplo, é um isolamento térmico e elétrico. E graças a Deus, porque imagine se tivesse um fio desencapado e o ar fosse condutor. O nitrogênio e o oxigênio fossem condutores. Era o tempo todo você levando choque. Mas não, o ar é um isolante, porque é formado por ametais. O ar vai negar. As propriedades que estão em amarelo na tua tabela periódica, nos ametais, elas praticamente somem. Pode ter uma propriedade ou outra, pode ter uma exceção ou outra, porque você não pode levar em consideração tudo de uma rigidez muito grande. Ah, eu sou muito radical, tudo tem que ser assim. Não, calma. Existem muitas exceções para isso. E quem são os ametais e quais as características mais marcantes deles? Deixa eu te mostrar. Vamos lá. Está agora em vermelho, laranja, coral, na tua tela aí.
Eu vou mudar de cor aqui agora para falar dos ametais com a corzinha em azul. Vamos colocar o azul para a gente falar sobre eles. Quem são os ametais, né? Aqui tem um boro, que na realidade o boro ele é metalóide, né? A gente já conversou sobre isso. Aí tem o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato, que é a família 7A ou coluna 17. Eu tenho o oxigênio, o enxofre, o selênio. Eu tenho aqui o nitrogênio. Como é que eu sei qual é a sequência aqui? Ó? Banco central nunca oferece facilidade. Nitrogênio e fósforo. Como é que eu faço para lembrar quem são os ametais? É fácil. Quem são os ametais? Está no centro da tua tela. Quem são os ametais? Ametais são compostos por COP, 100 e toda a família 7A. COP, 100 família 7A. Carlos, e eu tenho que saber essa história de COP, 100 família 7A? Tem. Porque quando você pensar em ligações, você vai precisar saber quem são os ametais. Então guarda, COP 100, família 7A. COP 100, família 7A. Vou escrever todos eles aqui agora, tá? Carbono, oxigênio, fósforo, enxofre, selênio, nitrogênio. Aí tem a família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Qual é o estado físico desses elementos? Vamos lá, deixa eu te mostrar o estado físico deles. Vou colocar em roxo aqui agora. Estado físico do carbono, sólido. O carbono pode se apresentar na forma alotrópica de grafite, pode se apresentar na forma alotrópica de diamante e pode se apresentar na forma alotrópica do buquibol, que é o C60, mas todos são sólidos. Estado físico do oxigênio, gasoso. Quais são as formas com que o oxigênio se apresenta na natureza? Ele pode se apresentar como O2 e como O3, que é chamado de alotropia. Estado físico do fósforo. O fósforo ele é sólido. E quais são os fósforos? Os fósforos podem ser o vermelho e o negro. Muito embora exista também aqui em pouca quantidade, mas existe o púrpura e o lilás. Estado físico do enxofre, sólido também. Quais são as formas alotrópicas do enxofre? O enxofre pode ser o rômbico e pode ser o monoclínico. Ele pode ser rômbico e pode ser monoclínico. Você pode encontrá-lo na natureza como rômbico e como monoclínico. Selênio é sólido, só tem uma forma alotrópica, ele mesmo, ou seja, não tem forma alotrópica. Nitrogênio, gasoso. O flúor é muito estranho, porque todo mundo acha que o flúor é líquido por causa do dentista que frequentou lá. O flúor, na realidade, não é líquido, o flúor é um gás. O que você coloca no dentista não é flúor, é um sal de flúor. O cloro, da piscina, é sólido, de jeito nenhum. O cloro também é um gás. O bromo é líquido e o iodo é sólido. Carlos, e o astato? O astato ele é artificial, então a gente meio que desconsidera essa brincadeira. Esses são os ametais. Perceba que os ametais, eles não têm estado físico definido. Não há definição nesse estado físico aqui, tá? E outra coisa bonitinha. Quem é o único metal líquido? O bromo. Só existem dois elementos. Em toda a tabela periódica, só existem dois elementos líquidos à temperatura ambiente. Quais são os dois elementos? O mercúrio, que é um metal, e o bromo, que é um ametal. Só tem eles dois. São os únicos elementos líquidos da tabela periódica. E agora eu vou querer fazer com você uma espécie de uma brincadeira, que não é uma brincadeira para levar a sério. Você vai repetir para mim quem são os ametais. Não vou, já estou... Tem que repetir. Você tem que repetir, porque quando eu for falar em ligações químicas, eu vou dizer, ligação covalente ocorre entre ametais. A metal mais a metal forma ligação covalente. Você vai olhar para a molécula e vai dizer, opa, isso é um composto covalente, isso é um composto molecular. Então você vai ter que repetir, em alto e bom som, para que a casa inteira saiba que você está estudando. Dá um show agora, vai comigo. Quem são os ametais? Assim não, com energia, sala de química. Vamos lá. Quem são os ametais? COP, 100, família 7A. COP, 100, família 7A. COP, 100, família 7A. Quem são os ametais? COP, 100, família 7A. Quem são os ametais? COP, 100, família 7A. Carbono, oxigênio, fósforo, enxofre, selênio, nitrogênio, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. A família 7A tem uma frase, né? Ficou claro que Abramo imitou a Antártica, uma frase antiga, já sofreram a fusão. Tem Flamengo, clube de brasileiros legais e legais. Tem umas frases bem agressivas em relação a isso, mas você pode criar a sua ou guardar. Ficou claro que Abramo imitou a Antártica, ou fui claro Brasil, e até logo. Essa é a família 7A. São os ametais. Junte a esses ametais os metalóides. Boro, silício e germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Junte os dois. Quem são os metalóides?
Brincadeira singela assim, subitamente termina em porrada. Não é química do zero? Vai com calma, coloca os tijolos para montar o nosso castelo de príncipes e princesas para herdar a nossa vaga na universidade. A coroa que nós vamos herdar é a vaga na universidade. E os gases nobres? Deixa eu te mostrar os gases nobres e falar sobre eles. Vamos lá? Quando a gente fala em gases nobres ou raros, vou dar a cor novamente aqui. Caramba, minha tela está super carregada. No final você tira um print. Quando a gente terminar, você tira um print e guarda por toda a eternidade. E quando você concluir o seu curso superior, você manda para mim. Ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. São os gases nobres. Hélio negou arroz a Karine e xerém a Renata. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses gases, todos os gases nobres ou raros, têm algumas características bem peculiares. Quando a gente diz, ó, ele é nobre, por que ele é nobre? Ele tem dificuldade de se combinar. Em geral, eles são encontrados na sua forma monoatômica. O que significa ser uma forma monoatômica? Não se liga a ninguém. Você encontra o hélio sozinho, não existe molécula de hélio, é um átomo de hélio. São nobres e são raros porque você encontra em pequena quantidade na natureza. Mas, Carlos, eu posso formar uma molécula de gás nobre? Pode, não é fácil, mas você consegue. Por exemplo, existe o XeF4, o tetrafluoreto de xenônio, mas não é fácil. Isso aqui vai ser muito difícil montar e você vai ter que responder uma série de questionamentos. Eu sou nobre porque eu não quero reagir e sou raro porque existe em pequena quantidade na natureza. Mas, Carlos, como é que eu faço para identificar a classificação periódica dos elementos? Como é que eu sei qual o período e qual a família? Fazendo a distribuição eletrônica. É uma sequência, eu disse a você que é uma sequência. Nós aprendemos a fazer e fizemos com muita calma a distribuição eletrônica dos elementos. Agora você vai aprender, vai pegar a distribuição eletrônica que você aprendeu a fazer e vai dizer qual o período e qual a família de cada um dos elementos. Quer que eu te mostre? Vamos lá na tela cheia? A metais, COP100 família 7A, já conversamos. Gases nobres ou raros, ó, aqui já está escrito para você. Eles apresentam subnível P completo. Epa, o que é subnível P? Calma que a gente chega lá. Está aqui o esqueminha agora. Vamos fazer a distribuição eletrônica. Subnível S. Quantos elétrons cabem no subnível S? 2. E no P? 6. E no D? 10. E no F? 14. Se você fizer a distribuição eletrônica, a tua distribuição eletrônica terminar em S1, é porque você faz parte da primeira coluna da tabela periódica. Se você fizer a distribuição eletrônica e terminar em S2, faz parte da segunda coluna da tabela periódica. Existe S3? Não. Qual o próximo subnível? P. Fiz a distribuição eletrônica e terminou em P1, coluna 13, antiga família 3A. P2, coluna 14. P3, coluna 15. P4, coluna 16. P5, coluna 17. E P6, coluna 18. Por isso que tinha lá, ó, o subnível P completo. O subnível P completo são 6 elétrons que ele pode ter. Já no D, vou mudar de cor aqui, daqui a pouco eu vou exemplificar, pode ficar tranquilo. O D, eu posso ter D1, D2, D3, D4, opa, cuidado com D4, D5, D6, D7, D8, D9, Carlos, D9, oi, opa, cuidado aí, D9 e D10. Existem duas exceções aqui no subnível D, que seria o D4 e o D9. Deixa eu exemplificar tudo que está na tua tela agora para a gente trabalhar com calma. Primeiro cuidado que você tem que ter, o hidrogênio. Distribuição eletrônica do hidrogênio, 1s1. Se terminou em S1, é porque ele faz parte da primeira coluna da tabela periódica. Ok. Segundo elemento problemático aí, o hélio. Distribuição eletrônica do hélio, 1s2. Olha no canto esquerdo agora. Se terminou em S2, qual era para ser a coluna do hélio? 2, mas não é. O hélio faz parte da coluna 18. Ele é um gás nobre. E aí eu te aconselho a olhar bem no fundo dos meus olhos. Olhe bem no fundo dos meus olhos azuis. Tá vendo os meus olhos azuis? Que é isso? Olha direito. Bem no fundo dos meus olhos azuis e guarde a distribuição eletrônica do hélio. Se aparecer para você, vou falar baixinho para ninguém ouvir na concorrência, vai que o vizinho aí está querendo ouvir a aula. 1s2, distribuição eletrônica parou em 1s2. É metal cálcico terroso? Não, é o hélio, é um gás nobre. Mesmo que ele não coloque o símbolo, mesmo que ele não escreva que é o hélio, você tem que saber que 1s2 é o
Hélio, isso. 1s2 é o hélio. Vamos voltar para a tela, vamos lá. Na tua tela, na distribuição eletrônica. Vou pegar um elemento agora aqui um pouquinho maior. Inclusive, vou mudar de cor. Opa, peraí, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vou mudar de cor para você agora aqui. Vermelhinho. Vamos pegar o sódio. Número atômico do sódio, 11. A gente já aprendeu a fazer distribuição eletrônica, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ei, se terminou em S1, qual é a família do sódio? 1A, que faz parte da coluna 1 da tabela periódica. E qual o período dele, ó? Período 1, período 2, período 3. Aí vem para cá, no canto esquerdo agora. Período 1, período 2, período 3. O sódio faz parte da primeira coluna da tabela periódica e está no terceiro período. Entendi não, Carlos? Vamos lá, vamos colocar outra agora aqui. O cálcio, número atômico do cálcio, 20. Distribuição eletrônica do cálcio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ei, a distribuição eletrônica do cálcio terminou em 4s2. Terminou em S2. Se terminou em S2, qual a coluna dele? 2A. Ele faz parte da coluna 2, antiga família 2A. Qual o período dele? Ó, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. Olha para o canto esquerdo agora. Primeiro período não tem ninguém. Segundo período, terceiro período, quarto período. Deixa eu só apagar esse carinha aqui, que está no lugar errado. Só apagar ali esse 2. Borrachinha. Pronto. Canetinha agora. Vamos lá. Ó, período 2, período 3, período 4. O cálcio está aqui. No quarto período, ou seja, na quarta linha, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Ele está na quarta linha da segunda coluna, porque a distribuição eletrônica dele termina em S2. Simples assim. Se eu pegar um gás nobre, se eu pegar aqui o neônio, número atômico do neônio 10, distribuição eletrônica do neônio, 1s2, 2s2, 2p6. P6, ei, quando termina em P6, eu faço parte da coluna 18. Exatamente. Qual o período do neônio? Segundo período. Primeiro período, segundo período. Então, onde é que fica o neônio? Aqui. Segundo período da coluna 18. Simples assim. O cuidado que você tem que ter, e aí eu vou passar uma linha, vou desenhar com toda a calma do mundo aqui uma caveirinha. O cuidado que você tem que ter, cuidado, mas muito cuidado com essa brincadeira, é quando a tua distribuição eletrônica terminar em D4 ou D9. Se ele fizer isso, ele está sendo sacana com você. Vou pegar o número atômico 24 e eu quero que você faça a distribuição eletrônica comigo aqui. Distribuição eletrônica número atômico 24. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Opa! Terminou em D4. E aí? E aí que vamos corrigir essa rota. Não vai ficar desse jeito. A gente vai ter que corrigir a rota. Se terminar em D4, ele não suporta essa distribuição eletrônica. O D4 aí vai ter que sair dessa brincadeira. Eu vou ter que puxar um elétron para lá. O que estava aqui, ó, 4s2, 3d4, eu repeti para você, para enxergar um pouquinho melhor, vai passar a ser 4s1, 3d5. Mas se você observar a soma, 2 mais 4, 6, faz parte da coluna 6. Ou se você fizer a soma aqui, ó, 1 mais 5, 6, faz parte da coluna 6. Um outro cuidado que você tem que ter nessa distribuição eletrônica. Eu fiz a distribuição eletrônica e fui fazendo, cheguei aqui em 3p6, 4s2, 3d4. Corrigi, Carlos. Ficou 4s1, deixa eu só apagar e fazer a correção. Eu corrigi. Eu tirei esse 2 daí e tirei o 4 e coloquei certinho. Coloquei o S1 e D5. Certo, mas qual o período e qual é a família desse cara que tem esse tipo de distribuição eletrônica? Fácil, fácil. Agora é o seguinte, ó, período é o maior número quântico que você tem. Você vem aqui e faz nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Qual o maior dele? É o 4. Qual a coluna dele? Some. Quanto é que dá 1 mais 5? 6. Ele está na sexta coluna, no quarto período. Ou seja, ele está na sexta coluna e na quarta linha. Aí eu venho aqui, sexta coluna, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, está na sexta coluna. Linha 4, ele está aqui, ó. O elemento número atômico 24, ele está nessa posição.
ele está no quarto período da distribuição eletrônica D4. Só que o D4 ele não fica D4, ele rouba um elétron do S, assim como o D9 também não fica D9. Deixa eu apagar a tela inteira aqui agora, para que a gente possa ter um pouquinho mais de espaço para que eu possa falar do D9. Espera aí, Carlos, eu preciso escrever. Pausa e tira um print. Simples assim. Apagar tudo agora aí. Deixa eu colocar o número atômico 29 para a gente. Vou pegar o número atômico 29. Distribuição eletrônica do número atômico 29. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Carlinhos, pode parar assim? Pode não, ó. Isso aqui é bronca. Caveira, 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 se liga. E aí, faca na caveira. Se terminou em 4s2, 3d9, você vai puxar um elétron, vai ficar 4s1, 3d10. E você é fera, é um fera QG, está atento, está concentrado. Eu quero que você me diga agora. Você é um animal, vai destruir, vai gabaritar a tua prova. Eu preciso que você me diga agora qual o período dele. Qual o período e qual a coluna. Vai dizer as duas coisas. Eu não consigo, não. Consegue. Que conversa que não consegue? Vamos lá, ó. Coluna é nível 1, nível 2, nível 3, nível 3, nível 4. Qual é o maior nível que ele tem? O 4. O nível mais externo dele é o 4. Aí eu venho e faço, ó, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Já achei a linha, nível 4, no canto esquerdo da tela. Qual a coluna dele? Some. Quanto é que dá 1 mais 10? Quando terminar a distribuição eletrônica em D, você soma. Quanto é que dá 1 mais 10? 11. Esse cara está na coluna 11. Aí eu venho e conto. Coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele está aqui, ó. Número atômico 29, ele está na coluna 11, no quarto período. Eu vou juntar essas duas informações e encontro o elemento. Quer treinar um pouquinho mais isso? Vamos treinar. Eu vou pegar um outro elemento agora aí com o número atômico 26, o ferro, nosso preciosíssimo ferro. Número atômico do ferro 26. Distribuição eletrônica do ferro. 1s2, 2s2, com toda a paciência do mundo, usando o diagrama de Pauling, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. 4s2, 3d6. Borrachinha, apaguei, canetinha. Opa, marcar texto não, canetinha. Agora. Ó, 4s2, 3d6. Mudar a cor. Agora, vermelhinho. Período 1, 2, 3, 4, 3. Qual o maior? É o 4. Isso quer dizer que ele na quarta linha, ele está aqui. Quarta linha. Período é a linha, né? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Qual a coluna? Some, some com calma. 2 mais 6, terminar em D você soma. Quanto é que dá 2 mais 6? 8. Esse cara está na oitava coluna. Aí eu venho e faço, ó. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, 5, 6, 7, 8. Aqui está o ferro. O ferro faz parte da oitava coluna do nível 4. Tem número atômico 26. Carlinhos, pega um outro elemento aí, só para eu entender se fluiu legal, se está tudo bem, ou se eu estou travando ainda. Eu vou pegar um surpresa agora, e eu quero que você faça comigo. Vou pegar o cloro, número atômico 17 para o cloro, distribuição eletrônica do cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Vamos lá. Período e família do cloro. Qual o período e qual a família do cloro aí? Nível 1, 2, 3. Opa, qual é o número que eu tenho aqui? 3. Então o cloro está no terceiro período, do lado direito da tabela. 1, 2, 3. Distribuição eletrônica terminou em P5. Espera aí, Carlinhos. P1, P2, P3, P4, P5. Ele está no terceiro período daquela coluna ali, que é a coluna 17. Eu estou no terceiro período da coluna 17. Primeiro período, segundo período, terceiro período. A linha é essa. E a coluna é essa. Então, quem é o elemento? O cloro está aqui, ó. Terceiro período da coluna 17. Qualquer elemento que você faça vai funcionar do mesmo jeito. Isso é o que a gente chama de classificação periódica dos elementos. Mas, Carlos, isso é um pouco chatinho, é mais uma questão de treino. Adianta perder muito tempo com classificação periódica dos elementos? Não. É melhor se concentrar no próximo bloco de tabela periódica, quando você vai estudar as propriedades periódicas. Aí define muita coisa. Define energia de ionização, raio, eletronegatividade, eletropositividade. E eu vou te dar uma super dica, um super bizu para você destroçar, detonar, gabaritar
o teu vestibular. Beijo em forte no teu coração. Até daqui a pouquinho.